Salve galera, bom dia! Estamos aqui para uma revisão de um assunto que a gente já trabalhou, inclusive já postei um vídeo sobre esse assunto das substâncias orgânicas e inorgânicas, né? Então, primeira parte importante é a gente lembrar que todos os organismos vivos, eles são formados por inúmeros compostos químicos. Entre esses compostos químicos, nós podemos dividir em dois grupos, que são os grupos os orgânicos e os inorgânicos, certo? São esses dois tipos de grupos. Mas o que são esses? Os compostos inorgânicos, eles são aqueles compostos que são formados por substâncias que não possuem carbono em sua composição. Geralmente se utiliza esse conceito para memorizar. Então, uma forma de memorizar é lembrar que eles, em sua maioria, não possuem carbono. É bom lembrar que existem algumas exceções, como, por exemplo, o dióxido de carbono, CO2, o monóxido de carbono e o ácido cianídrico, HCl. Esses são algumas das exceções das substâncias inorgânicas. Já os compostos orgânicos são aqueles que são formados por compostos com carbono. Sempre vai ter carbono em sua constituição. Os principais compostos inorgânicos é a água e os sais minerais. Eles são muito importantes para a nossa vida. E um exemplo é que o nosso corpo é formado basicamente de 70% de água. Se tirarmos, né, ficaria aí com 30% é o que resta fora a água no nosso corpo. E os sais minerais são os compostos inorgânicos reguladores. Os mais conhecidos compostos sais minerais é o ferro, o cloro, o manganês, e por eles serem reguladores do nosso intestino, eles são tão essenciais para o nosso organismo. Já os compostos orgânicos são aqueles que possuem carbono, conforme já foi dito, entre eles carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas e os ácidos nucleicos. Esses compostos possuem carbono em sua constituição e cada um tem sua característica peculiar. Por exemplo, os carboidratos. Os carboidratos são lembrados por terem energia, por possuírem energia. Por exemplo, a glicose, que é um dos principais carboidratos existentes e é a principal matéria de energia dentro do nosso organismo, a principal fonte de energética. Já os lipídios, por exemplo, são conhecidos como os óleos e gorduras, né? Eles constituem, por exemplo, a membrana plasmática para reservar energia em nosso corpo. As proteínas, por sua vez, são substâncias construtoras. Elas vão construir as partes do nosso organismo. Por exemplo, se a gente retirar toda a água que o indivíduo possui, o resto que vai sobrar vai ser substância inorgânica. Dessa substância inorgânica, que se a gente tirar toda a substância inorgânica, a gente teria 70% de água. A gente tirar tudo isso, o resto que sobrar vai ficar 70% desses compostos, vai ser as proteínas. Então, sobrou 70% foi proteína. Já as vitaminas, elas também são compostos orgânicos, mas é pouca quantidade que tem no nosso organismo. Mas ela também ajuda na regulação. E lembrando que uma pessoa que tem falta de vitamina pode ter vários problemas, né, de saúde. A gente precisa utilizar substâncias que possuem vitaminas para repor, inclusive a vitamina D, que é tomando um bom solzinho durante a manhã, por exemplo. E por fim, temos os ácidos nucleicos, que eles entram na constituição do nosso material genético. Então, para constituir, né, o nosso material genético, DNA, RNA também, são os ácidos nucleicos, ok? Então, esse é um resumo básico. Dê uma estudada sobre o assunto, faça um mapa mental para não esquecer dos detalhes e a gente discute mais sobre isso na próxima aula. Beijos e até mais!